Mercado continua subindo em ritmo forte. Será que é hora de eu vender as minhas ações? Mas e se eu continuar segurando minha posição e o mercado cair? Eu deixar de vender as minhas ações que estão no bom momento agora? Este é o dilema que todo investidor enfrenta mais cedo ou mais tarde. Então hoje eu quero te mostrar uma forma mais interessante de poder manter a sua posição e vender as suas ações ao mesmo tempo, de uma forma que ela possa ser bem lucrativa. Então vem comigo neste vídeo de hoje que nós vamos falar de uma estrutura chamada Short Hedge com ações, onde eu continuo lucrando na alta e na queda eu posso recomprar as minhas ações mais barato do que o preço que eu vendi e ainda deixar o meu caixa rentabilizando na renda fixa enquanto isso. E para quem ficar comigo até o final desse vídeo, ainda temos um plus com uma estrutura com opções que pode ser adicionada a essa estratégia em um dos cenários que pode acontecer. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Sandro Nunes, investidor do mercado financeiro e também assessor do BTG Pactual. E este é o canal SN Rentabilizando. Aqui no meu canal nós falamos de ações, opções levemente temperados com renda fixa. Não esqueçam de deixar aquele like para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. E se você ainda não é inscrito, aproveita que agora já se inscreva e também ative o sino das notificações. O que é um Short Hedge? Aqui a ideia é simples. Você entra vendido na ação e compra uma posição de calls para poder continuar participando da alta deste ativo. E o meu strike escolhido, ele vai ser o mais aproximado do preço que eu vendi a ação. Muitos players já utilizam essa estrutura há muito tempo. Porém, eles fazem isso sem possuir a ação. Eles identificam lá no gráfico histórico daquela ação que haverá uma forte correção pela frente, então é aí que eles entram com essa estratégia, pois o objetivo, claro, é lucrar com a queda do ativo, enquanto este dinheiro da venda das ações são remunerados na renda fixa. Então eles trabalham com um gráfico a favor e taxa de juros também. Só que aqui eu assumo um risco bem maior. Por quê? Porque se o ativo subir, eu vou ter prejuízo com essa negociação, pois a renda fixa sozinha não será capaz de compensar esse prejuízo se a alta for muito forte. Outro problema é que se houver dividendo pelo caminho e eu ficar posicionado em short na data com, sou eu quem terei que pagar esse dividendo. Apesar dele ser descontado da cotação na data X, nada impede a ação de continuar a subir e eu já vou ficar com essa despesa do dividendo contratada. E eu ainda tenho a questão do aluguel BTC. Toda vez que eu assumo uma posição short numa ação, a corretora precisa emprestar essa ação de um outro cliente para que eu possa entrar vendido. Dessa forma, eu vou precisar alugar essa ação. E isso não é de graça. A corretora cobra os seus custos pela negociação e mais a taxa de aluguel do período. Quanto mais tempo posicionado eu ficar, mais taxa de aluguel eu irei pagar. Este aluguel ele costuma ser bem pequeno, mas dependendo do ativo que você escolher, a taxa pode ser bem alta. Se você quiser seguir por este caminho, eu aconselho você primeiro verificar com o seu assessor de investimentos qual é a taxa que está sendo negociada aquele determinado ativo
e se realmente tem essa ação disponível para ser alugada e evitar que a operação seja revertida pela B3. Dependendo da ação que você escolheu, talvez não haja nem ação disponível para alocação. Então, quando é de fato mais interessante utilizar essa estratégia? Quando eu já possuo as ações e já estou com um lucro bem interessante nelas, porque desta forma eu vou evitar custo de aluguel de BTC, taxa do contrato e também não vou ter nenhum dividendo contratado a ter que pagar para alguém lá na frente. Então agora vamos entender como a gente constrói isso na prática. Então, como nós vamos começar a construir essa estratégia? Vou usar como exemplo as ações da Petrobras. As ações da Petrobras vêm no movimento agora bem intenso de alta já faz algum tempo, depois de ter ficado estagnada numa faixa de preços lá na casa dos R$30 durante um bom tempo. E muita gente aproveitou essa pernada que ela deu e foi comprando o ativo e conseguiu ali um bom preço médio, mesmo pegando já o canal de alta. E hoje Petro está ali em torno de 49,03. Mas o que eu tenho observado nesses movimentos de alta de Petrobras? Ele dá uma pernada, depois ele dá um respiro, outra pernada, novo respiro, mais uma pernada, mais um respiro, e foi fazendo isso diversas vezes, sempre com topos bem ascendentes e em vários momentos outra oportunidade de compra. Então a nossa estrutura ela pode se encaixar perfeitamente nesse movimento. O que eu preciso aqui é exatamente isso: fazer a venda, aguardar o respiro e recomprar as minhas ações de volta mais baratas do que eu vendi. Dessa forma eu vou obter lucro com essa negociação. Então, como que ficaria a montagem da nossa estrutura? Então, vamos supor que você fez a compra dessas ações lá pelo mês de fevereiro deste ano, você conseguiu um preço médio em torno de R$35. Com o preço atual agora a R$49, você já está com um lucro bem interessante nessas ações. Mas vamos supor que você vá realizar esse lucro hoje e o ativo continue subindo. Você vai perder a possibilidade de poder ganhar mais com essa ação. Para a gente não perder isso e aproveitar a oportunidade de recomprar essas ações mais baratas, a recompra tem que estar no meu radar, porque afinal de contas, na queda eu também vou obter lucro nessa negociação e vou continuar posicionado nas mesmas ações que eu já tinha. Então ficaria desse jeito. Você vai fazer a venda do ativo no preço atual, em torno de 49,03, e você vai comprar uma call para um vencimento mais longo. Eu considero aqui que é interessante uns 2 vencimentos para dar tempo do mercado gerar a oportunidade que eu quero. Se eu fizer por um período muito curto, este movimento tem que acontecer mais rápido. Aqui eu vou ter mais tempo para que este movimento desejado aconteça. Então aqui eu faria a compra pelo menos para o mês de maio. Vai dar 22 dias úteis, não chega a dar 2 vencimentos. Tá dando um pouco mais de um vencimento. Atualmente no Strike 49 você vai pagar ali em torno de 2,41. Então esse aqui será o custo que você terá financiado pelo lucro que você já obteve para se expor numa oportunidade de lucrar com a queda do ativo, também garantir o retorno adicional que o movimento do ativo na alta pode te dar. Então você vai ter esse caixa aqui, 46.620. Como você pagou em torno de 35, você já tem um ótimo lucro na negociação e pode financiar ainda a compra dessa call para você poder ganhar com o movimento de alta se ele vier a acontecer. E tem um detalhe que é muito importante: a partir do momento que você está vendido na ação, você não tem mais direito aos dividendos, ok? Mas, em contrapartida, os dividendos são descontados do strike da sua
call. Então, apesar de você não ter os dividendos, você vai ter uma call mais dentro do dinheiro. Então, vamos agora elucidar ali pelo menos 3 cenários para eu entender o que eu posso obter de resultado nessa negociação. Então vamos supor que você simplesmente fez a venda da ação e já realizou o lucro. O seu lucro seria exatamente isso. Então vamos supor que você, lá no dia 2 de fevereiro, comprou as ações da Petrobras por R$ 35,00, que era o preço que ela estava custando nesta data. O seu investimento inicial seria R$ 35 mil para 1.000 ações. Se você fizesse a venda na sexta-feira, a última cotação de Petrobras foi 49,03, você teria recebido 49.030. O seu lucro realizado aqui seria de R$ 14.030 com essa negociação. Porém, se na segunda-feira a Petrobras continuar subindo, você já não participa mais deste lucro, desta alta, porque você agora está vendido na ação e já realizou o seu lucro. Quando você coloca essa call no caminho comprada, você vai continuar participando da alta de Petrobras. E aí você precisa comprar na mesma quantidade e você vai ter esse desembolso aqui de 2.410. Então o seu lucro realizado deixa de ser 14.030 e passa a ser 11.620 reais. Partindo disso, você vai ter esse caixa de 46.620 aplicado na renda fixa até o vencimento desta opção, que é para maio. Durante esse período, esses 22 dias, esse caixa seu vai render aproximadamente R$ 475,52, o que vai deixar você com um caixa final de R$ 47.095,52. Então aqui eu calculei o break-even seu vai ser no 47,09 lá no vencimento. Se as ações da Petrobras ficar abaixo deste valor, é onde você já começa a ter lucro com essa negociação adicional. Este lucro aqui, os 11.620, você já colocou no bolso, você não perde mais ele, ok? Então o primeiro cenário vai ficar exatamente assim. Vamos pensar na alta. Se Petrobras foi lá para R$ 55, você vai poder vender essa call do 49, ela vai ter de valor intrínseco lá no vencimento pelo menos R$ 6. Como são 1.000 quantidades, serão R$ 6.000 de lucro a mais no seu bolso. Somando-se ao caixa, que vai ser agora R$ 47.095, vai dar um total de R$ 53.095,52. O seu lucro adicional é de mais R$ 6.475,52, que é um retorno bem interessante, em torno de 13,89. Na alta, você continuou participando dos lucros, apesar de você não ter mais a ação na sua custódia. E aí agora você pode pensar em montar uma outra estrutura com outro ativo, se você desejar. Cenário número 2, lateralidade. Esse cenário aqui, ele é o que menos nos interessa, porque aqui você não vai ganhar nada, porque a sua call ela vai simplesmente expirar sem valor. Se Petrobras ficar no 49, o seu caixa vai ser remunerado na renda fixa, onde você vai ter R$ 47.095, e o seu lucro adicional, que foi só a renda fixa do período, que vai dar 1,02 aproximadamente. A negociação em si não trouxe para você nenhum retorno adicional. Então aqui eu só praticamente ganhei a renda fixa e mais nada. E no terceiro cenário, que é o cenário de queda, aqui eu vou poder recomprar as minhas ações de Petro mais baratas do que o valor que eu vendi. E o meu lucro vai ser exatamente essa diferença. Então, se eu vendi por 49, eu vou recomprar aqui nesse exemplo por 44. Na verdade, eu não espero que Petrobras afunde, porque não é isso que o gráfico está me dizendo. Ele está com um cenário claro de alta, com algumas correções ao longo do caminho. E eu pretendo recomprar de volta
em algum momento de correção, já que aqui o intuito é poder ter de volta essas ações na custódia se a oportunidade dentro da estratégia surgir. Então vamos supor que Petro foi lá para 44 e eu recomprei o papel de volta. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com esse lucro da diferença, que aqui no caso vai dar 3.095, porque eu estou considerando o caixa que me sobrou menos o valor de recompra, tá? Isso aqui é muito importante. Isso vai me trazer um retorno de 6,63% no período e ainda, dependendo de quando você for fazer essa venda, a sua call ainda pode valer alguma coisa e você vende ela a mercado pelo preço que o mercado estiver oferecendo para adicionar um retorno adicional aqui à sua estratégia, ok? Então aqui eu tenho vantagem na queda e tenho vantagem também na alta. Só o cenário de lateralidade que não me interessa. Mas vale lembrar que cenários específicos dificilmente acontecem. Então eu entendo que aqui é mais provável que você tenha uma alta ou uma queda. Principalmente porque o nosso mercado, neste momento, o que ele não está fazendo é lateralizar. E para você que ficou até o final desse vídeo, será que ainda tem algo que eu possa fazer? Tem algum truque na manga? Vamos pensar no cenário da queda, o terceiro cenário. Petro deu aquele respiro, voltou lá para 44, por exemplo. Aí eu posso recomprar as minhas ações de volta por 44 e já embolsar aquele lucro que eu acabei de te mostrar, ok? Mas aí o que acontece? Como eu recomprei as minhas ações, me sobraram essas 1.000 calls compradas. E de repente eu ainda tenho 2, 3 ou até mesmo 4 semanas pela frente, porque eu não sei quando esse movimento vai acontecer. Mas vamos supor que você ainda tenha umas 3 semanas pela frente antes do vencimento dessa call. Ao invés de você vender essa call, você pode utilizá-la para fazer uma outra estrutura com opções. E é aqui que eu entendo que é o glamour dessa estrutura, porque essa call já foi paga pelo lucro que eu tive inicialmente. Então agora eu posso simplesmente vir aqui e vender calls com vencimentos mais curtos e ir lucrando com essas taxas de rolagens toda semana. Aqui eu posso fazer ou uma trava horizontal de linha com calls, ou eu posso fazer uma trava diagonal com calls, fazendo a venda da opção mais curta. E aí eu vou trabalhando a rolagem dessa opção mais curta toda semana até encontrar o vencimento. O que vai determinar se eu vou fazer a trava horizontal de linha ou a trava diagonal de alta é justamente o preço que Petrobras estiver no momento que eu for montar essa nova estrutura. Se Petrobras estiver mais próximo do 49, aí fica interessante eu montar a diagonal de alta. E como eu estou comprado no 49, eu posso de repente vender lá no 51 e ficar com delta positivo e aproveitar de novo a alta. Agora, se Petro caiu lá para 45, 42, por exemplo, aí eu já não vou encontrar prêmios no strike dos 51, mas provavelmente eu ainda vou encontrar algum prêmio na casa dos 49. E aí eu vou fazendo então a trava horizontal de linha e vou rolando essas opções para os próximos vencimentos semanais até finalizar essa estrutura em maio. Dessa forma, eu adiciono rentabilidade extra para a minha negociação sem correr mais nenhum risco. Então, fica interessante você trabalhar desta forma também. E aí, o que você achou dessa estrutura? Escreve aqui nos comentários para mim que eu gostaria muito de saber. Ficou com dúvidas? Comenta aqui embaixo também que eu te ajudo. Eu mesmo já fiz essa estratégia das duas formas. Uma vez eu fiz sem ter o ativo e deu certo, e também fiz tendo o ativo e também deu muito certo. Porém, quando eu tinha as ações na custódia, eu tive um lucro muito maior. Você já estudou opções, fez cursos, mas ainda se sente sozinho quando o mercado muda?
A sensação é sempre a mesma. Você monta a estrutura, o mercado vira e ninguém te ensinou a pensar o risco de verdade. Eu já estive exatamente neste lugar. E foi por isso que eu parei de buscar estratégias prontas e comecei a construir método. O método DOA Dominando Opções de Ações 2026 é um treinamento completo para quem quer entender de uma vez por todas como funciona este mercado, com didática clara, com foco na estratégia, no entendimento do risco e na melhora do processo de tomada de decisão. Para que essa decisão seja consciente, a estratégia vem primeiro, o resultado depois. Você irá ter acesso à trilha de aprendizado, material didático em PDF, grupo exclusivo do WhatsApp para tirar as suas dúvidas e trocar estratégias com os demais alunos. E além disso, terá acesso às nossas mentorias exclusivas uma vez por mês durante o treinamento. E por fim, após o término, terá o seu certificado de conclusão. Se você quer parar de operar no improviso e fazer parte de um método de verdade, venha fazer parte do método DOA. Mais detalhes na descrição deste vídeo. Mercado não é sorte, é preparo. Você está pronto? E eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Vejo vocês em breve em novos vídeos do canal.